Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo, que Deus o abençoe. Hoje é sexta-feira, 24 de outubro, né? São datas importantes. Estamos hoje na antepenúltima sexta-feira do mês, né? Semana que vem é 31, então essa é a antepenúltima do mês de outubro. Está acabando o mês de outubro, está acabando o ano, né? O ano está indo embora. E temos projetos grandes já iniciando nesse ano já com o nosso, segundo a minha cunhada, eu gostei da ideia de OpaCast, é o nome do nosso podcast, que é a qual vamos fazer aqui, de possível for semanal. Se não for possível, estamos aí trabalhando junto com nossos colegas para estarmos juntos toda semana aqui, alguém conosco, para podermos conversar ou dar um testemunho para a edificação de vocês e também trazendo alguma conversa sobre a palavra de Deus também para o conhecimento de vocês, para o crescimento de vocês, tá bom? Então, estamos terminando o ano, estamos já iniciando o trabalho não com aparelhagem, não com as equipes, com equipamento necessário que deveríamos fazer, mas eu aprendi com Jesus, né? Ele falou que para ser fiel no pouco, porque ele dará o muito. Então estamos começando devagar. O canal no Ministério Opa, na verdade, é um canal que demonstra o nosso crescimento. Você pode assistir as mensagens antigas e você vai ver que nós estamos crescendo a cada dia mais. Nosso objetivo é realmente, mais tarde, com a ajuda tua, com a sua oração, nós vamos criar aqui o nosso Opa TV. É meu sonho, é meu projeto, estou com a sua oração. Vamos lá para o nosso tema de hoje? Presença perceptível. O texto está em Gênesis, capítulo 45, verso 1 até o versículo 15. É para você ler, tá? É um devocional. Então, o devocional é para ler Bíblia. Se fazer devocional sem ler Bíblia não é devocional. Vamos para a nossa história? Ouvir o choro de um bebê na hora de dormir, pode ser uma das situações mais enervantes que os jovens pais precisam lidar. Quando minha mulher e eu nos deparamos com esse fenômeno, pela primeira vez, lutamos para resistir à tentação de entrar no quarto de nossa bebê e consolar seu coraçãozinho. Espiávamos pela porta de tempos em tempos para certificar-se de que ela não estava ferida ou em perigo, mas evitamos entrar. Por que os pais colocam seus filhos ou eles mesmos em tal tormento? Porque, em outras razões, estamos dando aos nossos pequeninos a oportunidade de aprender que o mundo não gira ao redor deles, ou talvez até gire, né? Mas não queremos que saibam disso. Também evitamos pegar no colo os nossos recém-nascidos cada vez que eles choramingam, ajudando-os a desenvolver uma resiliência que os ajudará mais tarde ao enfrentarem situações difíceis. Embora não pareça, estávamos com as nossas crianças em todos os soluços e lágrimas. Da mesma forma, podemos não sentir a presença de Deus em meio a tempos difíceis, mas isso não significa que ele não esteja por perto, agindo nos bastidores. José era uma pessoa que tinha motivos para sentir que Deus não estava presente em sua vida. E seus irmãos ciumentos o venderam como escravo, e em seguida ele foi descartado em terra estranha, enviado para a prisão por um crime que não cometera. Mas, mesmo numa prisão egípcia, o Senhor estava com ele. José explica isso muitos anos depois aos seus irmãos que o traíram. Vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal para o bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Deus está presente mesmo quando sua presença não é imediatamente sentida. Que história, né? Aqui fala aqui dos menininhos, das criancinhas, né? Que nós temos que ensiná-las, né?
a se protegerem, a se autoprotegerem. E a gente precisa ter essa, por mais que alguns pais não tenham essa coisa, né, de querem toda vez ir lá, tal, pegar. Bom, tá aqui o ensinamento desse casal, do nosso querido Jeff Wilson, né? Jeff Wilson. Bom, a história ela gira em torno de José. José é o filho amado de seu pai Jacó, e de uma hora para outra a vida de José vira de cabeça para baixo. De uma hora para outra ele é levado quase a ser morto pelos seus irmãos. Depois eles decidem vendê-lo, né? Vendê-lo para uma caravana ismaelita, e que dessas caravanas o venderam para o egípcio. E lá ele foi para a casa de Potifar, trabalhou lá, e depois foi acusado de ter assediado a esposa de Potifar. Gente, a história de José parece que Deus o esqueceu. Esquecendo que vizinho aqui é assim, né? É de uma bateção danada. E parece que a vida dele ficou de mal a pior. Talvez um de nós, não sei, né? Não vamos aqui descrever, porque as circunstâncias elas só vão determinar, não, melhor, nós só vamos determinar como vamos reagir quando estivermos no meio às circunstâncias, no meio aos problemas. Mas ali no caso, José, ele na verdade, ele acabou não entendendo as situações. A questão de adorar a Deus, a questão de se envolver com Deus, até a questão de estar sempre presente numa vida comum, de comunhão, de relacionamento com Deus, faz com que a gente, na verdade, saiba lidar com as adversidades, com os devaneios, com as decepções, com as traições e assim por diante. A gente aprendemos, tem a ver muito, por isso que nós sempre pregamos para podermos termos relacionamento e Davi. E José tinha esse relacionamento com ele. A pergunta é: como é que nós encaramos o mal hoje? Nós temos um salmo, eu preguei esses dias na igreja, domingo, sobre o Salmo 88. Está aí no nosso canal. Dê uma olhadinha, né? São 50 e poucos, são 53 minutos, na verdade, de mensagem. Mas vale a pena você parar para você ouvir a mensagem. Deus nos ensina muita coisa nesse Salmo 88, e eu aprendi muita coisa. E um deles é que muitos que estão ao nosso redor não têm final feliz, né? José ainda teve final feliz, foi governador do Egito, né? Trouxe a sua família para poder viver numa terra, uma das melhores terras ali do Egito, enfim. Mas tem pessoas que não têm final feliz. Pessoas que estão vivendo ainda na lamúria, na situação difícil da vida. E aí, como se explica que essas pessoas continuam louvando o nome do Senhor, essas pessoas continuam indo para a casa de Deus? E às vezes nós, com um pequenino problema, por questões mínimas só que se quer, a gente para de ir para a igreja, para de orar, para de ler a Bíblia, para de cantar, aí usa aquela historinha, estou alegre. Não existe isso, né? Quem está alegre sempre está vivendo, né, o auge da glória do Senhor. E aqui José ele descreve isso para os discípulos. Olha, né, vocês me fizeram isso, vocês me traíram, vocês planejaram mal contra mim, né, mas Deus tinha um propósito nesse mal. Esse mal tinha um propósito que Deus tinha de salvar não somente vocês, como salvar muita gente da fome. Se não fosse o mal que vocês me fizessem, né, vocês ou nós estaríamos lá na nossa terra morrendo de fome, que Faraó não ia saber como administrar tudo isso aqui. Deus faz isso. Eu louvo muito a Deus pela minha vida, né, pelas situações diversas que eu passei, pelos caminhos errados que eu percorri, pelas intenções erradas que eu tive, pelas as traições, pelos abandonos que eu tive depois de um incidente na minha vida, né? Pessoas me abandonaram, meus amigos não falaram mais comigo, os pastores que diziam serem meus amigos, né? E se afastaram,
né? Mas tudo bem, a gente não liga para isso. Ao contrário, Deus tem me dado intermédio disso, né? E isso pode acontecer com você também. Deus pode mostrar outras coisas melhores. Um dos frutos desse turbilhão que eu tive na minha vida foi justamente tomar a iniciativa de poder criar um canal de estudo, de palestra, de estudo. Estamos aqui, né, já 296 dias pregando aqui, né, e isso tudo é consequência de abandonos, de situações que eu vim lá de trás. Se não fosse isso, então olhe para o mal não como um castigo de Deus, mas olhe para o mal para um crescimento que Deus quer te dar. Eu cresci muito de lá para cá, por mais que as coisas aparentemente não ficaram muito claras para aqueles que me ouviam, mas eu cresci muito. Hoje estou mais maduro, estou mais desenvolvido, e Deus tem me abençoado, e Deus quer abençoar você também. Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Se você quiser, pode contar comigo. Estou aqui à sua disposição, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, e você como crente, não olhe o mal como a coisa pior do mundo, olhe o mal como a solução do mundo. Vamos lá? O Examine diz o seguinte: mais uma vez, José disse aos seus irmãos que foi Deus, e não eles, quem o enviara no Egito. Aí você pode ver isso no livro que nós já mencionamos, Gênesis 45, verso 4 a 8. O considere, que são as considerações finais da nossa conversa, diz o seguinte: quando a ajuda providencial de Deus agiu ao seu favor de forma como você não podia perceber inicialmente, né? Quando foi isso, né? E Deus agiu na minha vida, e também profetizo, e eu sei também que Deus quer agir na sua vida também, né? Você sentiu recentemente a presença de Deus na vida? Gente, às vezes Deus não aparece, parece que Deus está sumido, parece que Deus se distanciou, mas não, amado. Deus está muito bem presente conosco. Ele só quer que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos, sem ser mimado. Tem muito crente que quer ser mimado, né? Muitos pastores que ficam mimando crentes. Não mima crente. Deixa eles crescerem. E se eles querem achar que estão andando segundo as suas próprias pernas, deixa eles andarem. Eles vão cair. Eles vão bater a cara na parede. Aí você tem que estar pronto para poder, você, pastor, ajudar essas pessoas a enxergarem a realidade e o caminho certo. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã, né? Estaremos continuando aqui, e amanhã estaremos com o nosso culto rosa ali na nossa igreja em Chaperó, Rua das Rosas, lote 3, quadra 20, Parque Primavera, ali próximo ao Fula, tá bom? Deus abençoe. Qualquer coisinha, entra aqui, pede meu Instagram, a gente vai conversar com você para poder a gente localizar você na igreja lá. Deus abençoe, até amanhã.